Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas Fest pra gente falar de mais uma das edições de Aranha Verso. Aranha Verso número 14, com essa bela capa. Acho que foi de tanto eu reclamar, cara. Agora as capas estão vindo do Aranha 2099, são capas espetaculares. Com essa belíssima capa, com 148 páginas de quadrinho, custando R$18,20. Aqui a gente tem um mix de personagens relacionados ao universo Aranha. E dificilmente tem o Peter Parker aqui nessa revista, mas é uma revista que eu gosto bastante. É uma revista despretensiosa. Eu não tenho muito o que ficar comparando com fases anteriores e roteiristas anteriores. É tudo muito novo, é uma revista para eu me divertir. E eu me divirto, ela cumpre sua função. E eu continuo gostando bastante dessa revista. Para quem começa a ficar interessado por esse material, se é que alguém está interessado nisso, a verdade é essa. Se alguém está começando a pensar em querer gastar R$18,20 com essa revista, a partir do próximo número, do número 15, pode ser interessante começar a comprar. As revistas que estão aqui dentro estão em fins de arco, tem uma série de coisas encerrando e preparando para uma nova edição, então pode ser legal, tá? Começando aqui com o carro-chefe da revista para muita gente, e por que não para mim também, que eu gosto bastante, o Homem-Aranha 2099. O Homem-Aranha 2099 continua seguindo muito bem, com uma ótima história, uma revistinha que está funcionando aqui, bonitinha, com uma arte fantástica, uma arte melhor do que a do próprio Homem-Aranha, da revista mensal dele. Continua bastante interessante. A gente acompanha agora o Homem-Aranha 2099 voltando para 2099, afinal de contas ele estava preso na nossa época. Ele volta, se depara com um sexteto sinistro da época e vai arrumar alguns problemas. Óbvio, revista em quadrinhos, a graça é ver os heróis se metendo em problemas, não é verdade? O roteiro continua com Peter David, extremamente competente dentro do universo Aranha, dentro do universo 2099. Um roteirista competente da Marvel de longa data. A arte do Will Sliney é fantástica, ele mantém um nível muito bom. Para mim é uma das revistas mais interessantes visualmente dentro desse contexto Marvel. Lógico que existem outras, mas essa daqui é muito bom. E Rachel Rosenberg nas cores, que ela tá mandando também muito bem. A revista acompanha então justamente esse sexteto sinistro do futuro. O O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, tentando entender o que aconteceu ali. Ele tá meio perdido nessa realidade que não parece ser a dele. Da última vez que ele teve em 2099, ele encarou o Maestro, e aí depois rolou Guerras Secretas, e aí depois ele voltava lá, parecia uma realidade destruída pelo Maestro, agora não é mais. Ele tá confuso, e a gente também. Esses personagens ali do Aranha 2099, resgatados lá do passado e tudo mais, não são também exatamente do jeito que ele lembra. Tem uma série de diferenças e a gente vai começar a acompanhar também o que está acontecendo a partir de agora. É uma revista que está na continuidade dela e não está exatamente encerrando um arco, mas é algo que dá para começar a se acompanhar sim, caso você se interesse em acompanhar a partir da número 15, da próxima edição de Aranha Verso. Mas eu tô gostando, eu gosto bastante dessa revista, acho que vale a pena. Justifica comprar essa revista só por ela? Não, mas Homem-Aranha 2099 é um bom material e que eu acho que não vai sair encadernado depois. Por isso, eu acho que já vale você começar a pensar, caso você tenha um interesse, obviamente, em acompanhar isso aqui. Aqui então a gente tem Spider-Man 2099, número 11, começando essa brincadeira, e depois a gente segue para a enorme combinação de revistas das Mulheres Aranha. Homem-Aranha 2099 foi só uma edição dessa revista. Aqui a gente vai continuar o grande arco iniciado na revista anterior, em que as três Mulheres-Aranha atuais da revista, que é a Mulher-Aranha básica, a Teia de Seda e a Spider-Gwen, que também é a Mulher-Aranha dentro do universo 65 dela, essas três já acabaram forjando uma amizade ali bem provável, duas de uma realidade, uma de outra, essa confusão toda. E elas começaram na edição anterior a passear pelas realidades para passear mesmo, num momento de folga, tomar um café, passear e tudo mais. E acabam se deparando com um enorme problema dentro de uma dessas realidades que elas viajam. Elas encontram sósias malvados dela, sósias não, né? As versões malvadas delas em outra realidade, dali pra frente vai tudo virar um caos. E aí isso se desmembrou ao longo de várias edições. Na edição 13, porque essa história foi acontecendo dentro das revistas mensais dessas personagens.
E aqui a gente tem a continuação e a conclusão desse enorme arco. O que é legal é que, embora a revista, a história, tenha um corpo, uma linha de fundo narrativa, ela foi acontecendo dentro de cada revista mensal própria das personagens e, consequentemente, seus próprios roteiristas e desenhistas trabalharam aquela história e enfocando o personagem alvo, personagem título, dentro de cada uma delas, mas fazendo com que a história seguisse. O bom de um mix desses, como Aranha Verso, Universo Marvel, tinha o Universo DC antigamente, Universo Marvel, Avante Vingadores, é que possibilita que a Panini lance todo esse material em ordem cronológica, seguindo de maneira legal pra gente ler. Então facilita bastante que você acaba lendo toda a saga sem ter que comprar outras revistas, tá? É mais ou menos isso. Facilitou. Tá tudo aqui. Já todas as edições da primeira parte estavam na edição anterior e todas da segunda parte estão aqui agora. Então isso é muito bom. Então a gente começa essa próxima parte com a revista Spider-Gwen número 8, com o roteiro de Jason Latour, arte do Bengal e cores de Rico Renzi. A revista da Spider-Gwen, particularmente, era uma que eu tava achando meio num caminho estranho. Mas depois que entrou nessa saga, deu uma melhorada, obviamente, porque compõe essa saga das Mulheres-Aranha. E aí vamos ver como é que isso vai seguir pra frente. Aqui a gente vai ver o conflituoso relacionamento dela, da Gwen, com a Teia de Seda. Na verdade, a Jessica Drill, ela é o ponto de ligação das duas, que elas não seriam amigas sem essa ligação. Elas têm algumas diferenças, mas isso pode ser que acabe mudando com o passar do tempo. E a gente vai ver as duas tendo que agir juntas contra a versão malvada da própria Teia de Seda. E acaba que funciona. É uma revista bem legal, cara. É aquilo que eu falei, as revistas do Aranha Verso não são revistas que a gente... A palavra não é levar a sério, mas não são revistas que eu tô preocupado com a qualidade de roteiro e continuidade de 30 anos de personagem e tudo. São muitos personagens jovens de pouco tempo criados mesmo. A Teia de Seda não tem tanto tempo assim, a Spider-Gwen tem menos ainda. São personagens bem recentes, personagens que não carregam um peso cronológico, um peso de importância dentro do contexto do universo Marvel. São histórias com outra pegada. Aí entra também a discussão que a gente faz a respeito de modernidade dos quadrinhos, de atual cenário do mercado e tudo mais. Que para um personagem casca grossa, um personagem cascudo já, velho, um personagem Homem-Aranha, que já tem 50 anos carregando nas costas de cronologia e de importância do universo, sendo um pilar da Marvel, a gente tolera muito menos coisa com ele. A gente tolera muito... É muito mais difícil a gente aturar um roteiro mediano, a gente aturar pequenas mudanças, ainda mais maiores mudanças. Mudou o desenhista, já é sinal de vão pra rua quebrar tudo. Então, esse tipo de coisa não acontece aqui. Elas não carregam esse peso. Elas não têm toda essa carga emocional dos fãs fervorosos que vão... Então, você sente que é um trabalho feito com muito mais liberdade. Eles podem trabalhar até conceitos modernos, embora aqui não seja tanto o caso. Mas se eles quiserem trabalhar algumas coisas diferentes, na verdade até trabalham um pouco na Teia de Seda e tudo mais, bem pouco. Mas eles podem, eles não vão afetar ninguém trabalhando aqui. E isso torna o quadrinho interessante, tá? Quando você faz o Hulk com aquele moleque lá, que eu esqueci o nome, o Cho, e tira o banner da história, você gera uma enorme série de problemas. Mesmo que o quadrinho do Hulk fosse sensacional, você já tem um problema ali, não é o banner. Isso já é um problema. Quando você pega essas personagens, você tem essa facilidade para trabalhar. Então essa revista da Spider-Gwen foi legal. Eu gosto da arte, uma arte muito simples e tudo mais, mas eu gostei e continuo me divertindo. Uma coisa muito importante na história da revista da Gwen é que a gente vai descobrir um pouco mais sobre a origem dela e tem aqui um grande segredo da origem dela. Aí entra aquela coisa legal que eu te falei do mix das revistas terem uma história contínua ao longo de vários títulos diferentes, e aqui você lê tudo tranquilo na ordem. A história continua exatamente do mesmo ponto que parou
na revista Spider-Gwen número 8, na revista Silk número 8, a revista da Teia de Seda, que é com outro roteirista, com outro desenhista, e ela começa exatamente do mesmo ponto. E aí você tem simplesmente a divisão, uma coisa que vocês sabem que eu não gosto de fazer, que é mostrar a página, mas vocês têm aqui uma revista, e aqui a última página, e aqui a primeira da outra, dando continuidade direta ao material. Vai dar uma merda, obviamente, no que estava acontecendo aqui. E, bom, não vou entrar em detalhes de spoiler, para quem não leu ainda, tudo mais. Mas aí vai começar a envolver agora o contexto da revista da Teia de Seda. A gente acompanhou justamente o conflito da Gwen de trabalhar com a Teia de Seda, e agora a gente vai trabalhar o conflito da Teia de Seda, que é uma agente dupla da SHIELD, e agora a SHIELD não acredita mais nela. E tem a Felícia, a Gata Negra, que também não está muito contente com as coisas que estão acontecendo. A gente vai acompanhar justamente a Teia de Seda como personagem principal da revista da Teia de Seda, tá? Muito legal. Roteiro de Rob Thompson, artes de Tana Ford e cores de Ian Herring. Segue o mesmo estilo da revista da Teia de Seda que vinha seguindo e acompanha e segue de maneira legal. Agora vai a revista que acabou se tornando uma revista que eu tenho um carinho especial dentro desse contexto de Aranha Verso, que é a revista da Jessica Drill, da Mulher-Aranha mesmo. Depois que ela ficou grávida, que eu achei que o quadrinho ia ficar uma merda e eu não ia mais querer ler esse negócio, acabou que eu me diverti muito na fase dela grávida. Finalmente ela teve um filho e o quadrinho continua maneiro, cara. Que ela quer ser super heroína e, porra, ela tem um filho, cara. A cabeça dela tá dividida entre os dois problemas. Ela tem que cuidar da criança, tem que arrumar alguém pra cuidar quando ela tá combatendo o crime, mas ela quer combater o crime, tem tudo isso envolvido, e vai envolver, lógico, dentro dessa edição, todo o contexto que tá acontecendo na revista, desses vilões interdimensionais e tudo mais, versões alternativas dos personagens, dentro do contexto Jessica Drill tem um filho. E é uma revista bem divertida dentro desse contexto, e, porra, essa fase da Mulher-Aranha é algo que eu tô realmente gostando bastante. Porque é totalmente diferente do resto dos quadrinhos, cara. É um contexto... Superman tem um filho agora? Tem. Ele tá lá educando o moleque e tal. Porra, tô me amarrando na fase Superman com o moleque lá. Porra, Batman teve os problemas daí com o Damian. Legal pra caramba. Tô tentando... Enquanto isso eu tô tentando pensar os personagens com o filho. Quarteto Fantástico teve lá aqueles filhos... maneiro. Mas a gente tá acompanhando aqui uma mulher solteira que tem um filho e quer continuar. E isso não tem precedência. Eu não lembro de outra coisa dessas. Eu tô gostando da forma como está sendo trabalhada. É bem legal. Roteiro do Dennis Hopeless. Você vê, cada edição dessas, embora continue a história, essa também continua. Tem suas próprias características. A arte da Joelle Jones tá muito, muito, muito boa. E as cores da Rachel Rosenberg, que é uma excelente colorista, já coloriu lá a do Homem-Aranha 2099, continua mantendo alto nível. Aqui tem, como já tinha tido na edição anterior, acho que tem uma influência enorme de Kill Bill aqui em alguns detalhes, mas eu tô gostando bastante. Foi bem legal mais uma vez. Depois disso, a gente vai para a edição, a gente fechou a edição da Spider-Gwen, que é a parte 7 já da história toda, e a gente vai para Spider-Woman Omega número 1, que é a edição para fechar todo esse contexto da história. Aí o roteiro entram os três para concluir a história: o Rob Thompson, o Dennis Hopeless e o Jason Latour. A arte fica por conta... O roteiro principal fica só por causa do Dennis Hopeless, o resto é argumento, tá? As cores ficam pelo Nico Leon, que tá com uma ótima arte aqui, uma arte diferente de todas as outras, cada uma tem realmente sua arte bem específica, e as cores, mais uma vez, da Rachel Rosenberg, que deve pintar num ritmo aceleradíssimo. Aqui a gente vai para a conclusão, que é muito legal. A revista conclui, essa saga inteira conclui de maneira muito interessante, e acaba estreitando ainda mais os laços de amizade entre as três aranhas, que é bem bacana, cara, isso é muito promissor. Dá pra sair coisa muito legal daqui. Então, a partir da próxima edição, tá? Embora ainda não tenha encerrado aqui comentários todas, a partir da próxima edição a gente vai ter o Homem-Aranha 2099, continuando a história, que é possível de seguida, caso você tenha se animado. A gente continua com a Gwen Aranha dentro da revista anual dela na próxima edição,
que vai iniciar provavelmente um novo arco, uma nova fase para personagem. Afinal de contas, essa história toda se encerrou nessa parte aqui. A gente tem a Teia de Seda também retomando a sua história, encerrou aqui. Lógico que tem alguns pontos de continuidade, mas isso aqui foi uma saga à parte dentro da revista. E a gente vai ter a estreia da revista Carnificina dentro da próxima edição. Então, a revista do Aranha Verso, do Web Warriors, também vai dar uma paradinha agora. A gente vai entrar na Carnificina. Pode ser, cara, pode ser, por que não? Dá uma pensada em pegar isso aqui, pode ficar legal. Eu tô achando legal, né? Mas pode ficar legal pra você, pode se tornar um mix aceitável. Dá uma arriscada, talvez. Então, pense sobre isso. Pra fechar, Guerreiros da Teia, Web Warriors, com roteiro de Mike Costa, arte de David Baldwin e cores de Rachel Rosenberg. Ela pinta essa revista toda aqui. Matt Ickley, tá? A gente tem Web Warriors número 6. Cara, eu gosto muito do Web Warriors. A arte da revista é muito legal, essa edição tá muito bacana. Eu adoro o Peter Porker, o Porco-Aranha, achei sensacional. E depois da fase muito divertida que a gente teve dos aranhas lutando contra os Eletros, a gente tem aqui uma batalha contra uma espécie de exército de Venoms, que é bem legal. O bom é que a revista apresenta diversas possibilidades dentro desse contexto de viagem dimensional, de participação de outros aranha, de ver justamente essas variações de vilões e de realidades. O conceito estabelecido pela revista Aranha Verso, pela minissérie do ano passado, continua sendo trabalhado e é um contexto muito bom. É uma ideia muito boa para ser trabalhada. A gente tem ótimos personagens aqui, a gente tem alguns deles mostrando algumas características já diferenciadas e que vão influenciar no futuro da revista. A gente tem a participação da Spider-Gwen, que embora eu não ache que ela esteja tão bem na revista mensal dela própria, mas quando ela está em participação com outros personagens eu gosto. Já falei do Peter Porker, que eu me amarro nele. Então, é uma revista bacana. Aqui encerra-se de vez uma parte da revista. A gente vai entrar numa nova fase em breve. E essa nova fase você pode acompanhar e parece que vai ser bem legal, tá? Revista Aranha Verso tá na banca, número 14. Material que eu tô gostando, cara. Eu me divirto. Essa daqui é a edição de julho. A edição de agosto, como todas as edições de agosto, ainda não chegou. Então, comece a pensar, talvez, em começar com a sua. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Deixe seu like, deixe seu comentário, escreve aí o que você quiser aqui embaixo, tá? Aproveite e dá uma olhada também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Vai lá, curte tudo lá. Pra galera nova, cara, acompanha a gente, pá, dá uma olhada por aqui. E pelas redes sociais também, obviamente. Clica aí em curtir, tá bom? Foi isso. Um abraço e até a próxima.